Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 13. A nossa aula de hoje nós vamos falar dos sais orgânicos, que também são considerados derivados dos ácidos carboxílicos, no entanto, fazem parte desse grande grupo das funções oxigenadas, né? Então, vai ser a nossa temática de hoje. Por conceito, né, os sais orgânicos são compostos obtidos por meio da reação entre um ácido carboxílico e uma base inorgânica, em que o hidrogênio do grupo carboxílico do ácido reage com o ânion hidróxido da base, formando água, enquanto o ânion orgânico une-se ao cátion da base para formar esse sal, correto? Então, na verdade, é uma reação de quê? De neutralização. Os sais orgânicos podem ser obtidos por meio de uma reação de neutralização, assim como nós vimos isso com muita propriedade no primeiro ano na química inorgânica. A diferença aqui agora é que nós temos um ácido carboxílico, não um ácido, né? Um ácido inorgânico, é um ácido orgânico. Então, veja só, o hidrogênio da hidroxila aqui do grupo carboxílico vai reagir com a hidroxila da base na formação de um sal, na formação de água e mais um sal. E esse sal vai receber um nome derivado do ácido carboxílico. Então veja só, nós temos aqui um ácido acético, também conhecido como ácido etanóico, conforme aí o PAC, reagindo com hidróxido de sódio, que é uma base muito conhecida. Nós teremos a formação, por causa do nome acético, o sal vai receber o nome de acetato. Se eu utilizar o nome etanóico, o nome do sal será etanoato, certinho? Mas o nome aqui que a gente vai completar com o nome da base, certinho? De sódio. Então, no que se refere à nomenclatura, ela vai ser sempre a nomenclatura dos sais orgânicos, vai sempre obedecer essa estrutura. Nós teremos um prefixo referente à quantidade de átomos de carbono, um infixo referente ao tipo de ligações entre carbono, mais a terminação A, o ato, que nós vamos substituir o ico do ácido carboxílico, tá vendo? Nada de novo, acontece isso na inorgânica. Se o ácido termina em ico, como o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, do ácido nítrico nós teremos o nitrato, do sulfúrico nós teremos os sulfatos, e daí por diante do fosfórico nós teremos os fosfatos. Então aqui da terminação ico substitui pela terminação ato. E mais o nome do cátion, que no nosso caso aqui era o sódio, então ficou acetato de sódio, etanoato de sódio. Muito bem. Então, você viu que as regras obedecem às mesmas regras da química geral. Então, quando um ácido inorgânico reage com uma base, dá origem a um sal. O nome do sal é feito partindo-se do nome do ácido de origem, mudando-se apenas a terminação. Se o ácido termina em ico, então o nome do sal terminará em ato. Isso também é feito com sais orgânicos. Então, vamos lá para alguns exemplos de sais orgânicos. Estão vendo que também são derivados dos ácidos carboxílicos, que nós temos esses grupos aqui, ó, tá bom? É o grupo carboxilato que a gente chama, né? Então, tem um átomo de carbono. Então, vem do ácido metanóico ou então do ácido fórmico. Então, ele vai ser chamado de metanoato de sódio, tá bom? Ou então, poderia ser chamado de formiato de sódio também, o ácido fórmico. Aqui do ácido propanóico, então nós temos o propanoato de magnésio, né? Porque aqui o nosso cátion é o magnésio. Agora o nosso cátion é o alumínio. Com 2 átomos de carbono, seria do ácido acético. Do ácido acético nós temos o acetato. Ou então do ácido etanóico nós temos o etanoato de alumínio. Tá vendo? Aqui o etanoato de amônio. Muito bem. Então, vocês estão vendo aqui, eu coloquei agora a nomenclatura usual e a nomenclatura oficial. Então, a gente está vendo aqui a reação de neutralização do ácido acético, ou etanóico, com a base, o hidróxido de amônio. Então, nós teremos aqui o sal chamado etanoato de amônio ou acetato de amônio, mais água. Então, está vendo que é, de fato, uma reação de neutralização.
Então aqui, só para a gente ficar atento para as diferentes representações dos sais orgânicos, tá vendo? Aqui, olha, e uma coisa importante, né? Nos elementos que a gente tem aqui, né? Os cátions, que a gente tem aqui, os cátions com 2+, por exemplo, o cálcio. Então, para que essa reação de neutralização ocorra, nós teremos que ter dois aqui, olha, dois grupos, dois ânions, né? Dois ânions, né, que a gente chama de carboxilato, tá certo? Para que haja de fato aqui, né? Para que haja de fato a formação do sal. Então, aqui, olha, aqui nós temos essa configuração, essa forma estrutural, que é do etanoato de cálcio. Nós podemos colocar o colchete aqui e o número 2, representando 2 aqui carboxilato, né? Para que haja de fato a formação do sal com o cátion 2+ de cálcio, né? Ou então pode ser um parênteses também, né? O que é mais conveniente é um colchete. E aí a gente tem essas três formas de representar a fórmula estrutural dos sais orgânicos, que no nosso caso é o etanoato de cálcio ou acetato de cálcio. Muito bem, então aqui, ó, se houver ramificações ou insaturações na cadeia carbônica, será necessário numerá-la, começando do carbono do grupo carboxila, como mostrado nos exemplos a seguir. Então veja só, aqui é o carbono 1, que é o carbono 2, carbono 3. No carbono 3 eu tenho um grupo metil. 3-metil, a cadeia tem 4 átomos de carbono, 3-metilbutanoato de potássio. Então a gente está vendo aqui. Então, olha, lembrando que aqui a gente tem uma mistura, olha que legal, que não era comum a gente ver isso na química geral, de ligações covalentes com ligações iônicas. Então a gente tem cargas, se trata de íons. Então, numa mesma estrutura, ligações covalente e iônica. Certinho? Só para a gente destacar isso aí que é importante, registrar. Agora veja só aqui. Então, lembrando que aqui é o carbono 1, tá certo? Aqui é o carbono 1, aqui é o carbono 2 e o carbono 3. Então, aqui agora no carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. O pente 2-enoato de sódio, tá? Aqui lembra que esse aqui é derivado do ácido benzoico. Do ácido benzoico nós teremos o benzoato de sódio. Ou então, fenilmetanoato de sódio. Tá bom? Quando um diácido carboxílico, né, um dioico, produzir sais orgânicos com substituições das duas extremidades da cadeia ao mesmo tempo, basta colocar o prefixo di na nomenclatura, como no exemplo aqui abaixo, olha. Então aqui é derivado do ácido etanodioico, ou, né, aqui, esse ácido aqui, tá bom? O ácido etanodioico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir a terminação ico por ato, etanodiato de sódio, ou simplesmente oxalato de sódio. A gente sabe que o ácido etanodioico, né, ele é também chamado de ácido oxálico. Então, eu posso utilizar também o oxalato de sódio, tá bom? Aqui, novamente, quando a gente tem um cátion, né, um cátion 2+, que é no nosso caso do cálcio, também eu posso colocar aqui, olha, o número 2 debaixo do colchete, representando 2 aqui, 2 ânion carboxilato, para que haja neutralização do cátion, aqui no nosso caso, do cálcio 2+. Tá? Agora, vejam só, gente, o íon carboxilato, ele também sofre ressonância, o oxigênio com os elétrons π, os pares de elétrons não ligantes com os elétrons π aqui, sofre ressonância. Então, é muito comum o íon carboxilato vir representado dessa forma. É só uma curiosidade. A ressonância não é exclusividade do benzeno, não. Tá bom? Então, a gente tem outros grupos funcionais que sofrem ressonância. O íon, aqui a gente tem o carboxilato. A gente também, nas funções nitrogenadas, o grupo NO2 também sofre ressonância. É só um detalhe, tá? Então aqui, né, esse aqui é importante para nós, chamado oxalato de cálcio, né, que ele é responsável, olha esse texto aqui, vamos ler aqui direitinho.
As pedras nos rins ou os cálculos renais são formados por depósitos de oxalato de cálcio, cristais com forma de agulhas. A urina contém substâncias químicas protetoras que inibem a formação de cálculos. Porém, esses podem não funcionar bem em todas as pessoas. Então, cristais sólidos de oxalato de cálcio aparecem em grande quantidade em pacientes com litíase urinária, isto é, pedra nos rins, ou areia na urina. Ocorre também em mulheres grávidas e em pessoas que não ingerem muita água, que causa uma dor insuportável para poder, quando a pessoa vai urinar, para poder excretar de fato essas pedras, né? O espinafre contém oxalato de cálcio, a carambola, então, portanto, esses compostos eles não devem ser ingeridos, né? Então eles devem ter restrição na dieta, principalmente de pessoas que fazem hemodiálise, tá? Um conservante que tem ação bactericida e fungicida, que recebe essa codificação E2, aqui E211 e IMS211, muito utilizado na indústria de alimentos, é um conservante, tá bom? Efetivo apenas em meio ácido. É chamado de benzoato de sódio, tá bom? Nós temos também o benzoato de potássio. Um sal de potássio derivado do ácido benzoico é um conservante alimentício que inibe o crescimento de fungos e leveduras e algumas bactérias. Tem a melhor ação em valores baixos, né, em baixos valores de pH, próximo de 4,5, o benzoato de potássio, aqui é o benzoato de sódio. Em combinação com o ácido sódico, os benzoatos de sódio e de potássio podem formar benzeno, um conhecido carcinogênico. Por isso que alimentos que contêm muitos conservantes, devem ser evitados na nossa dieta, porque alguns deles podem formar compostos carcinogênicos. Tá? O sorbato de potássio são curiosidades, tá, pessoal? Só para a gente poder ilustrar aqui dentro da nossa temática. Ninguém vai ficar decorando esses nomes aqui, né? O sorbato de potássio com a nomenclatura usual é um sal de potássio derivado do ácido sódico, também utilizado como conservante, tem ação fungicida e bactericida, inibidor de crescimento de bolores e leveduras. Tá? O ácido sódico se encontra na forma natural em alguns frutos, contudo, geralmente utiliza-se o sorbato de potássio na indústria alimentícia, pois ele é mais solúvel, na sua forma de sal, é mais solúvel que o ácido sórbico. Tá? Então está aqui, né, o sorbato de potássio. Aqui agora a gente coloca o citrato de sódio, ou citrato trissódico, que é um sal de sódio derivado do ácido cítrico, com essa fórmula aqui, né? Então a gente tem a fórmula estrutural do citrato de sódio, tá? Então, e a sua fórmula molecular? Ele é muito utilizado como estabilizante na indústria de alimentos. Então, em relação às propriedades, né, ponto de fusão e de ebulição, devido à presença de cargas elétricas de sinais opostos, há uma forte atração eletrostática que une os íons do sal. Assim, é preciso uma quantidade grande de energia para romper as atrações entre as moléculas. Por isso, o ponto de fusão e de ebulição são elevados. Em relação ao estado de agregação, né, a atração entre os íons das moléculas dos sais acaba produzindo aglomerados com formas geométricas bem definidas, chamadas de retículos cristalinos, visto que apresentam forma definida. Apresentam-se como sólidos cristalinos nas condições ambientais. A densidade, né, por serem sólidos, costuma apresentar a densidade mais elevada que a da água. Então, a solubilidade, né, a maioria dos sais derivados dos ácidos carboxílicos é solúvel em água, porque ela é polar, como já mencionado. Eles possuem uma extremidade altamente polar. No entanto, no caso dos sais formados por metais pesados, tais como ferro, cobre e prata, eles são praticamente insolúveis. Realizam, né, as mesmas reações que os sais inorgânicos. Eles, se possuírem ligações duplas e triplas, também poderão sofrer as mesmas reações que ocorrem com as cadeias carbônicas insaturadas. Na presença de água, eles sofrem hidrólise e regeneram o ácido e a base que lhes deram origem. Então, veja só aqui no exemplo, né? Nós temos o etanolato de amônio mais água, daí
essa aqui é a hidrólise, né? Nós teremos a formação do ácido etanóico, o ácido acético, mais hidróxido de amônio, só para mostrar a hidrólise, né? Glutamato monossódico, tão falado aí, né? É um sal orgânico, né? Então, responsável, né, pelo sabor, pelo quinto gosto umami, que foi caracterizado, identificado no ano 2000. A gente sabe que em termos de sabores, ou melhor dizendo, em termos de gosto, tecnicamente a gente tem o gosto doce, salgado, ácido e amargo. O glutamato monossódico, ele traz uma novidade, um quinto gosto chamado umami. O que quer dizer isso? Na verdade, ele é uma mistura. Quem já colocou, né, o glutamato monossódico, principalmente aí, é muito comum entre os jovens temperar a pipoca, né, com glutamato monossódico. Ele, ao mesmo tempo que ele tem um gosto doce, ele tem um gosto salgado. Esse gosto foi caracterizado, então, como um gosto umami. Então, olha, ele é considerado um dos vilões da alimentação. O glutamato monossódico tem origem nos aminoácidos mais abundantes na natureza, o ácido glutâmico, que nós vimos dentro de ácido carboxílico, e pode desencadear uma série de sintomas adversos à saúde. Mas há estudos também que demonstram que concentrações moderadas podem trazer benefícios, né? Inclusive, o leite materno traz presença de glutamato na sua constituição química. Então, há esse grande ponto de interrogação. Olha, uma coisa sabe, enfim, os sais eles têm que ser consumidos com moderação, até por causa do sódio e também dos problemas cardiovasculares. Então, o glutamato ele tem essa grande controvérsia. Há uma ala que realmente condena fortemente o consumo de glutamato monossódico, mas outra ala diz que em concentrações moderadas ele pode ter um aspecto benéfico. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente encerra aqui a nossa apresentação, tá bom? Então tá aqui o nosso mascote com o grupo funcional na sua caldinha aí, tá certo? Grande abraço para todos.